Olá pessoal, vamos para mais uma aula de instalações elétricas e circuitos elétricos, onde vou definir para vocês as impedâncias capacitivas e indutivas e trago também um exemplo de aplicação desses conceitos no cálculo de corrente e tensão e também fator de potência. Olá pessoal, vamos para mais uma aulinha, uma aula muito importante relativa às instalações elétricas, o conceito e a aplicação da impedância indutiva e impedância capacitiva, onde vou fazer alguns cálculos para vocês de impedância, encontrar fator de potência e aplicar esses conceitos em uma instalação elétrica e em circuitos elétricos dessa instalação. Primeiramente, é muito importante avaliarmos o seguinte: o que a gente pode dizer sobre os circuitos elétricos em corrente alternada, que é o caso que nós temos nas instalações elétricas. Nos circuitos de corrente contínua, pessoal, a resistência elétrica é a única grandeza que expressa o impedimento à passagem da corrente elétrica. Então, em corrente contínua, o único que apresenta o impedimento é o quê? É a resistência elétrica. As instalações elétricas, elas são alimentadas por corrente e tensão alternada. O que isso significa? Significa que em corrente alternada existem dois efeitos além do resistivo que influenciam a passagem da corrente elétrica. Esses dois elementos que influenciam a passagem da corrente, por exemplo, é a indutância, quando o circuito contém bobinas, ou quando o circuito da minha instalação elétrica contém motores elétricos, né? E o outro é quando existe capacitância, né? Ou seja, existem capacitores naquele circuito. Então, em corrente alternada, existem dois efeitos, além do resistivo, que influenciam a passagem da corrente, que são as cargas indutivas e as cargas capacitivas. De modo geral, a razão, sempre, pela lei de Ohm, a razão entre a tensão e a corrente, em um circuito de corrente alternada, ela não depende apenas das resistências elétricas, e sim das indutâncias, das capacitâncias distribuídas nas instalações elétricas e nesses circuitos das instalações elétricas, pessoal. Bom, continuando, vamos falar um pouco da impedância. Bom, em relação à impedância, em corrente alternada, por esse motivo, a razão entre a tensão e a corrente em um circuito de corrente alternada recebe um outro nome. Então, lá em corrente contínua, a gente chamava de resistência. Em corrente alternada, essa resistência vai receber outro nome, que nós vimos que vai depender não só da resistência, mas da indutância e da capacitância. O nome da resistência para a corrente alternada, a gente vai dar o nome de impedância, que é um termo que foi proposto por Oliver, né, em seus experimentos em 1886. 1886. Então, a impedância é a oposição à passagem de corrente, cujos elementos que opõem não somente resistências, indutâncias e capacitâncias. A impedância de um circuito, ela é composta por três componentes. A impedância puramente resistiva, ZR, né, que é a componente resistiva da impedância, ou simplesmente a resistência R.
A impedância capacitiva, né, que é a componente capacitiva da impedância. A componente capacitiva da impedância chamamos de reatância capacitiva. E o terceiro é a impedância indutiva, que é o componente indutivo da impedância, que nós chamamos de reatância indutiva. Então, a reatância indutiva ou capacitiva é a oposição à passagem da corrente alternada em um determinado circuito elétrico. Bom, pessoal, continuando, mais um conceito muito importante é o seguinte: quando a gente fala de impedância, temos que levar em conta uma outra grandeza. Uma outra grandeza importante na descrição dos circuitos em corrente alternada é a frequência das tensões e correntes dos circuitos nessa instalação elétrica ou em uma instalação elétrica. A frequência linear, ela é medida em hertz, como vocês podem ver aqui. Ela é medida em hertz. E é igual ao número de ciclos por segundo. E seu símbolo usual é F, de frequência, em hertz. A frequência angular, ela é medida em radianos por segundo. E ela é igual à taxa de variação de fase, né? A variação da fase da corrente, e seu símbolo normalmente é dado por ômega. Então, a frequência angular, ômega, é igual a 2π vezes a frequência angular do sinal de corrente, é 2 vezes a frequência do sinal de corrente alternada, onde ômega é a velocidade angular, que é dada em radianos por segundo. Então, é muito importante, porque quando falamos de impedância de reatância, estamos falando em circuitos de corrente alternada. Outro ponto muito importante agora a ser estudado é a reatância indutiva. A reatância indutiva. Bom, começamos assim. Numa instalação elétrica, nós temos os condutores, nós temos cargas, transformadores, cargas resistivas, motores elétricos. Então, eu vou colocar para vocês o seguinte: a capacidade que um condutor possui de induzir tensão entre si mesmo, quando a corrente varia, é sua autoindutância, ou simplesmente conhecido como indutância. É a capacidade, né, que o condutor tem de induzir tensões e corrente. Então, a capacidade que o indutor possui de induzir tensão entre si, mesmo quando a corrente varia, é sua autoindutância. Os cabos elétricos apresentam autoindutância que são especificados pelos fabricantes. Quanto maior a extensão dos cabos, vocês vão ver e podem observar que aumenta a indutância, ou simplesmente a autoindutância, ou simplesmente indutância. O símbolo da indutância é dada pela letra L, cuja unidade é medida em henries. Então, a indutância é medida em Henry, né? Um Henry é a quantidade, vocês podem observar que um Henry é a quantidade, né, de indutância que permite uma indução de 1 volt quando a corrente varia na razão de 1 ampere por segundo. Ou seja, a minha indutância é a minha tensão aplicada nesse circuito, por exemplo, que tem aqui a minha indutância, é a tensão aplicada dividido pela variação de corrente em relação ao tempo, que eu poderia dizer que L é VL, que é essa tensão, dividido por DI dt, ou ΔI ΔT, onde L é a indutância medida em henries. VL é a tensão induzida nos terminais da bobina. ΔI
sobre ΔV é a taxa de variação de corrente em ampere por segundo. Então, quando se aplica uma tensão, vai ser gerada nos terminais de um indutor uma tensão induzida. Essa tensão induzida VL, podemos tirar aqui, VL é L, ΔV, ΔT. Ok, pessoal? Ainda um pouco falando da reatância indutiva, nós podemos observar que quando a corrente em um condutor ou em uma bobina varia, quando essa corrente varia, esse fluxo variável, ele pode interceptar qualquer outro condutor ou bobina localizadas nas vizinhanças, induzindo assim tensões em ambos. Isso pode ser entendido com uma tubulação com cabos elétricos, onde tem corrente variando ali. Isso existe indução, né, de corrente de um cabo em relação a outro cabo. Em função de quê? Em função da reatância indutiva. A indutância, ela depende, vocês podem observar que eu coloquei aqui, que a indutância, ela depende de como o indutor é enrolado, do material em torno do qual é enrolada essa bobina e do número de espiras. São voltas no meu condutor. Então, tá aqui, ó, por exemplo, esse indutor L, ele foi enrolado no núcleo de ar. Então, ele tem um valor de indutância, que vai depender do número de voltas, do material a qual foi enrolado aqui o ar, né? E vai depender também da área da seção desse condutor e do seu comprimento. E podemos definir que a indutância L de uma bobina é igual à permeabilidade magnética relativa vezes o número de espiras ou voltas ao quadrado vezes a área da seção da espira dividido pelo comprimento L do meu indutor vezes 1,26 vezes 10 a menos 6. Dessa forma, podemos observar que quando aumentamos o número de volta de uma indutância, de um indutor, aumenta a sua indutância. Aumentando a sua indutância, o que vai acontecer com a tensão induzida no indutor? Também aumenta. Por quê? V do indutor é L dI dt ou L ΔV, ΔI, ΔT. Então, isso é muito importante. Bom, pessoal, agora, já relativo a uma indutância reativa, né? Ou seja, a reatância indutiva, temos uma observação importante, que a reatância indutiva ela é dada por XL, que é ômega vezes L, ou seja, ômega L, onde ômega é 2π vezes a frequência vezes L. Então, a minha reatância indutiva, eu esqueci de colocar o L aqui, tá, pessoal? Então, a reatância indutiva, XL, é 2πfL. Como podemos observar, aqui eu coloquei um texto onde eu digo o seguinte: num circuito puramente indutivo, a tensão e a corrente elas variam periodicamente no tempo e estão fora de fase de 90 graus. Significa que no indutor, a corrente no indutor, ela está o quê? A corrente é atrasada em relação à minha tensão. Por quê? O que é a tensão induzida? É L dI dt ou L ΔI ΔT? Então, quando você aplica pela lei de Lenz uma tensão nos terminais de uma bobina, vai induzir, né, quando eu aplico uma tensão, vai induzir nos terminais da bobina uma tensão. Porém, existe um fluxo magnético contrário a essa corrente I.
Isso vai fazer com que surja, primeiramente, nos terminais da minha bobina, uma tensão. Quando essa corrente I aqui vence o campo magnético, que é oposto, surge a corrente. Aí nós dizemos que na indutância, a corrente está atrasada da minha tensão. Correto, pessoal? Então, vocês podem observar que ZL é J⍵L. Vamos representar a reatância em números complexos, onde essa forma de se representar é a forma retangular, que está aqui, ó, ZL é JXL. E tem também a outra forma de representar a reatância ou a impedância é na forma polar, que é o módulo com o ângulo aqui, que nesse caso, para uma indutância, é 90 graus. Ou seja, a tensão, a corrente está atrasada em 90 graus. Isso para a reatância indutiva. Agora vamos um aspecto importante, que é a associação de indutores. Assim como a gente tinha associação de resistências, nós temos associação de indutância. Indutância série é a soma das indutâncias. Eu tenho essa indutância e essa. Qual é a indutância total? L1 mais L2. E indutâncias em paralelo é o produto pela soma, L1 vezes L2, dividido por L1 mais L2. Isso são associações paralelas de indutâncias e associação série de indutância. A série é a soma, a paralela é o produto pela soma. Ou 1 sobre L equivalente é igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 mais 1 sobre Ln. Bom, agora vamos tratar da outra carga que nós tínhamos comentado já no início da aula, que é a carga que tem reatância capacitiva. Não é? Então, eu tenho um circuito em corrente alternada que alimenta um capacitor. A corrente que circula no capacitor é a variação, ou delta Q sobre delta V, ou dQ dt, e isso vai me gerar, essa capacitância vai me gerar o que a gente chama de reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega-C, que é igual a 1 sobre 2πfc. É a reatância capacitiva. Quanto menor for a frequência F, o que acontece com a reatância capacitiva? Ela aumenta. Vamos imaginar que a minha frequência tende a zero. A minha reatância capacitiva tende ao infinito. Também, em relação à defasagem numa carga capacitiva, a tensão e a corrente também estão defasadas de 90 graus. Porém, a corrente, nesse caso, é o contrário da indutância, da carga indutiva. A corrente é adiantada em 90 graus em relação à tensão, como vocês podem observar no gráfico aqui. E também podemos representar na forma retangular, está aqui, que é Z é igual a menos JXC. E também podemos representar na forma polar, que é XC com ângulo de menos 90 graus. Então, se eu tenho uma impedância, por exemplo, 10 menos JC, é uma reatância o quê? Reatância capacitiva. Se eu tenho 10 mais J10, é uma impedância com reatância indutiva. Quando é positivo é indutivo, quando é negativo é capacitivo. Também voltando à mesma associação, agora associação de capacitâncias. Capacitâncias em série é 1 sobre C total, mais 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre Cn. E capacitâncias em paralelo é a soma, é o contrário.
Capacitância em paralelo você soma, capacitância em série é 1 sobre C equivalente, mais 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre Cm. Bom, agora vamos falar um pouco da impedância. Impedância em série e impedância em paralelo. Essas impedâncias Z1, Z2 e Z3 estão em paralelo. Como que eu calculo a impedância, que é a oposição à passagem de corrente alternada? É da mesma forma que eu calculava resistência paralelo. É 1 sobre Z equivalente, mais 1 sobre Z1, mais 1 sobre Z2, mais 1 sobre Zn. Se eu tenho duas impedâncias em paralelo, a impedância equivalente é o produto Z1 vezes Z2 dividido pela soma Z1 mais Z2. O que vai mudar é que eu vou ter as reatâncias que podem ser indutivas ou capacitivas. Impedância série é a mesma coisa de associação série de resistores. É a soma das impedâncias. Impedância Z1 mais Z2 mais Z3. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o cálculo, né, da impedância equivalente. Aqui onde eu estou passando o mouse para vocês em vermelho, uma observação muito importante. O fator de potência é o cosseno do ângulo da impedância equivalente de um circuito. E o que é o fator de potência? É a defasagem entre a tensão e a corrente. Essa defasagem vai produzir a geração, né, de potência reativa, ou seja, energia reativa, uma energia não desejável. Né? Então, aí tem que se fazer a correção do fator de potência, como tem no canal aí do YouTube, como fazer essa correção de fator de potência. Então, lembrar que o fator de potência é o cosseno do ângulo da minha impedância equivalente. Agora, fazendo um resumo sobre impedância e números complexos, é muito importante. A impedância Z, ela é dada em ohms e ela é um número complexo que caracteriza um dispositivo ou circuito e reflete tanto a oposição total, né, que ela impõe a passagem de corrente alternada, quanto a defasagem total, né, a defasagem total entre a corrente e a tensão. Olhando por esse gráfico aqui, a minha impedância ela tem uma parte real, olha o número complexo, tem uma parte real que eu chamo de R e uma parte imaginária, que eu vou chamar aqui de J, mais ou menos J alguma coisa. A minha impedância tem como essa simbologia aqui, eu posso simbolizar a impedância dessa forma. Então, como que eu represento a minha impedância na forma retangular? Z é igual a um R mais, por exemplo, um JC, se for indutiva. Agora, eu represento ela também na forma polar, que é módulo de Z com ângulo φ aqui. Como que eu extraio isso aqui? Obviamente, é usar a calculadora, né, que faz conversão de números complexos. Mas como seria o módulo da minha impedância Z? Olha, é a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui é o módulo da impedância Z. E qual é a fase φ? É o arco da tangente da parte imaginária x sobre a parte real. Essa é a fase da minha impedância. Logo, eu posso representar a minha impedância na forma polar. Z com o módulo de Z, que é dado por isso aqui, com o ângulo de φ, que é arco da tangente da parte imaginária x sobre a parte real, que é a minha resistência R. E se eu tenho um número na forma, se eu tenho a impedância na forma polar, como que eu converto para a forma retangular? É só olhar meu triângulo. Se eu tenho R, como que eu acho o R? Cosseno de φ é igual ao R sobre a hipotenusa. Então, eu vou ficar R
igual a Z módulo de Z. Então, R é módulo de Z vezes cosseno de φ. E, por outro lado, se eu quero a forma imaginária para converter para retangular, x é módulo de Z vezes cosseno de φ. Dessa forma, a gente faz as conversões de impedância de forma retangular para forma polar e vice-versa. Obviamente, a calculadora ela permite essa conversão. Bom, agora vamos a uma aplicação, um exemplo de uma aplicação até em uma instalação elétrica. Vamos imaginar o seguinte, uma fonte de corrente senoidal, da figura abaixo, que eu chamo IS, né? Ela produz uma corrente IS igual a 8 seno de 2000 T em amperes. Então, o que é o 8 aqui? O 8 vai ser o módulo da minha corrente. Qual é o ângulo da corrente? É zero. Olha, é 200.000 T. Se fosse 200.000 T mais π sobre 2, qual seria a defasagem da corrente? Π sobre 2. Nesse caso aqui, não aparece, então significa que a defasagem é zero. Se tivesse uma defasagem nessa forma de onda, tinha aqui 200.000 T mais uma defasagem. Como aqui não aparece, a defasagem é igual a zero. Aí no problema, eu estou pedindo para determinar o circuito equivalente no domínio da frequência. Na verdade, eu quero determinar qual é a impedância equivalente. Depois, quero que vocês determinem a corrente I1, I2 e 3. E por último, qual é o fator de potência total. Para isso, podemos observar o seguinte. Como que eu representaria na forma polar a minha corrente? 8 com ângulo de zero, como eu estou passando o mouse aqui. E a frequência? Quanto que vale a frequência angular? Ômega. Ó, ômega T aqui, ó. Ômega, 200.000. Então, a frequência ômega angular é 200.000 radianos por segundo. O que é ômega? 2πf. Então, a minha frequência vai ser ômega dividida por 2π, que vocês podem estar vendo aqui embaixo. Vai me dar uma frequência de 31,83 kHz, como vocês podem observar aí embaixo. Tá? Então, é só fazer essa continha, achamos a frequência. Lembrando que nós queremos calcular primeiramente a impedância equivalente, e depois as correntes e o fator de potência. Continuando a solução do nosso problema, né, vocês podem observar que, repetir o circuito tem agora uma corrente de 8 com ângulo de zero, tem aqui 10 ohms de resistência pura, tem 6 ohms, mais J8, e aqui em paralelo menos J5. Da onde vêm esses valores? Vocês podem observar daqui, ó. Quanto que vale a impedância indutiva? É J ômega L, como está aqui. É J vezes ômega, aqui, né? Que é 2πfL. Fazendo essa continha, quanto que me deu ZL? J8 ohms. E aí aqui também a reatância capacitiva, ou a impedância capacitiva desse ramo aqui, que ele não tem resistência, então é pura. Então é 1 sobre ômega C. Aí aplicamos o valor de ômega, que é 2.000, né? A gente encontra aqui uma reatância, ou uma reatância capacitiva, que é igual à impedância capacitiva, que é menos J5. Aí esse desenho foi criado em função desses valores. J8, que está aqui, J8 e menos J5. E agora eu vou achar a impedância ZS. O que é essa impedância ZS? É a impedância desse ramo aqui, que é 6 mais J8. Está aqui, 6 mais J8. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, vocês podem observar aqui, a impedância equivalente, que é 1 sobre R1, mais 1 sobre ZS aqui, mais 1 sobre essa impedância. Dessa forma, a gente faz a multiplicação polar e vamos encontrar uma impedância com 5
5 com ângulo de menos 36,87 ohms, que está mostrado aqui. Esse outro dado aqui permite a gente converter as impedâncias na forma polar, né? Que vocês podem observar aqui, olha, ZR10 com ângulo de 0, e essa aqui, que é a impedância capacitiva puramente, ela vai ser 5 com ângulo de menos 90. Aí, aplicando aqui na minha impedância, olha, 1 sobre uma impedância, 1 sobre o inverso delas, eu tenho a minha impedância equivalente. Primeiro item que eu pedi, qual a impedância equivalente? É 5 com ângulo de menos 36,87. Bom, continuando ainda para solucionar o problema, eu vou agora mostrar para vocês a tensão. Como é que eu calculo a tensão? A tensão é dada por quê? A lei de Ohm. O que é V? Não era RI? Só que aqui V é igual a Z equivalente vezes I. Quanto que é o Z? 5 com ângulo de menos 36,87, vezes 8 com ângulo de 0. Na forma polar, multiplico os módulos, soma os ângulos. Então, a minha tensão V é a impedância equivalente 5 vezes 8, 40, com ângulo de menos 36,87. Se eu já tenho a tensão aqui, ela é em paralelo, né? A tensão está em paralelo. Se a tensão está em paralelo, a tensão nesse ramo é igual a tensão nesse ramo, igual a tensão nesse ramo. Então, a minha corrente I1, vocês podem observar aqui, vai ser V dividido por Z1, que é 40 com ângulo de menos 36,87 e 10 com ângulo de 0. Quanto que dá a minha corrente I1? 4 com ângulo de menos 36,87. Corrente I2 é V dividido por ZS, que é esse ramo aqui, né? Isso vai me dar menos 4 com ângulo de 90 graus. Aqui embaixo eu tenho a corrente I3, que é a tensão dividido pela impedância, que é 40 com ângulo de menos 36,87 dividido por 5 com ângulo de menos 90. Eu vou ter 8 com ângulo de 53,13. Dessa forma, a gente consegue calculou já a corrente I1, I2 e I3. Agora, para finalizar, eu peço qual é o fator de potência total, ou seja, o fator de potência dessas cargas em paralelo. O fator de potência é o cosseno do ângulo da impedância. Qual é o cosseno do ângulo da impedância? A impedância tem um ângulo de menos 36,87. Então, o cosseno de menos 36,87 vai ser igual a 0,8. Dessa forma, conseguimos encontrar uma boa aplicação para exemplificar os conceitos estudados. Para montar essa aula, utilizei o livro de circuitos elétricos de corrente contínua alternada, da editora Érica, né? E o livro de eletricidade, né, de Milton Gussot, da editora Bookman. Um abraço a todos e vamos para uma próxima aula mais à frente.